meu irmão. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Betel. Esse Bom Dia, Betel hoje está num momento diferente aqui, ó. Privilégio estar aqui com os irmãos, trazer esse tempo de reflexão, de palavra. Vivemos um final de semana muito especial, como o Marquinho falou aqui, os nossos pastores, de encontrão de G10 ontem, foi um tempo assim de muita comunhão. Então, a você que foi, a você que não foi, fique o convite aí para a próxima edição, para você não perder. E nesse momento aqui de reflexão, hoje a gente vai iniciar a nossa série Perdão. Esse assunto aí polêmico, desafiador e que a gente pode extrair grandes e profundas lições para a nossa caminhada de fé. Mas antes de tudo aqui, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos para a gente clamar ao Senhor para que Ele nos conduza nesse momento aqui. Não deixe de fazer isso, feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar juntos, em nome de Jesus. Senhor, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de sermos parte, ó Deus, do corpo de Cristo, de estarmos aqui nessa manhã. Ó Pai, apesar de nós, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre em nós, ó Pai, a sua verdade, que o Senhor nos desafie, ó Deus, através desse assunto, desse tema, a caminharmos mais perto de Ti e a enxergarmos, ó Deus, o verdadeiro perdão da cruz, ó Pai. Em nome de Jesus, purifique o nosso coração, perdoe os nossos pecados, ó Deus, e nos ajude a crescer em graça, em conhecimento sobre quem o Senhor é, o seu caráter de justiça, de fidelidade e de retidão. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém e amém. Perdão. Você já deve ter refletido muitas vezes nessa palavra e nesse assunto. Mas, de fato, o que significa o verdadeiro perdão às nossas vidas? Perdão é um assunto que é polêmico porque muitas vezes a gente se encontra perdido e sem direção e sem conseguir aplicar isso de forma prática na nossa caminhada de fé. Mas o perdão, ele nos desafia a gente enxergar o sacrifício de Jesus na cruz. Quem aqui já passou por alguma situação onde você foi desafiado a perdoar alguém por alguma coisa que essa pessoa cometeu com você ou contra você? E aquele sentimento ali de angústia, aquele sentimento de desespero, talvez de injustiça, tomou o seu coração e te deixou completamente perplexo, completamente sem direção. E você falou, caramba, como que eu posso agir diante disso? E a gente tem uma grande tendência, que é esperar a pessoa de fato que nos feriu, a pessoa que nos machucou por algum motivo específico que você pode refletir agora aí na sua mente, no seu coração. A gente espera que aquela pessoa, em primeiro lugar, tenha aquela atitude de mudança. Então a gente tende a perdoar o nosso próximo, a gente tende a perdoar o nosso irmão, porque ele despertou, porque ele foi mudado, ele mudou de atitude e ele reconheceu que ele tinha errado. E aí sim, a gente vai e aí sim a gente perdoa. Não é verdade? Isso muitas vezes acontece nas nossas vidas. Ah, não, eu só vou perdoar a pessoa se ela reconhecer que ela errou, se ela reconhecer que ela pisou na bola, e aí, de fato, eu peço, eu acolho, né, ela, e eu perdoo ela verdadeiramente. E aí a gente pode conviver junto, aí a gente pode caminhar em comunidade, aí a gente pode compartilhar da fé. Só que até então, até esse momento, eu não reconheço, e eu espero. E muitas vezes a gente se encontra nessa posição onde a gente espera em primeiro lugar a atitude do outro. E a gente vive muitas vezes em uma prisão. Diante do perdão, a gente tem um exemplo claro, a nossa vida, que está totalmente presente no Evangelho, que é o perdão divino. E é esse perdão divino que a gente vai refletir aqui nessa manhã. É o perdão de Deus em primeiro lugar, que vai até o pecador, que se entrega ao pecador e que muda completamente 100% o decurso da nossa vida. Muda completamente 100% a nossa história. Hoje aqui pela manhã a gente vai ter 2 caminhos e 2 opções. O primeiro caminho e a primeira opção é a gente continuar nutrindo essa falta de perdão dentro do nosso coração, nutrindo esse pecado e cada vez mais indo a fundo, nos enchendo de nós mesmos e de fato não deixando espaço para o Espírito agir em nós. Ou a gente tem a possibilidade de começar a partir de agora a enxergar o verdadeiro perdão divino,
que é o perdão da cruz através do seu Filho, e a gente se permitir ser moldado, a gente se permitir ser desafiado por esse Evangelho, que tem total autoridade e capacidade para transformar as nossas vidas. Você tem dois caminhos, você tem duas opções, duas perguntas que vão ao longo desse tempo aqui ecoar sobre a sua mente e sobre o seu coração. Só que você precisa tomar uma decisão diante de Deus. O desafio para a gente hoje, nessa manhã, é a gente falar: Senhor, me mostre o seu caminho, aponte o caminho. Eu preciso ter os meus olhos desvendados, eu preciso ter o meu coração aberto. E que através dessa oração que a gente fez aqui, através desse momento, você reflita e que a gente amadureça como filhos e filhas diante do nosso Deus. É um desafio muito grande, é um desafio muito grande. E eu quero te convidar agora a você abrir sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 23, verso 34. Lucas 23, 34. Abra comigo. A famosa aguinha de coco que eu estou tendo a honra de tomar hoje. Estou me sentindo na praia aqui, meus irmãos. Não tinha como deixar de brincar com isso. Bênção, valeu demais aí. Lucas 23, capítulo 34. A gente vai ver um pouco mais sobre o contexto desse versículo e lições práticas à nossa vida. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Eu vou ler mais uma vez, preste atenção, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Quem aqui já ouviu esse versículo? Quem aqui já refletiu sobre ele, de repente dentro da igreja, em um momento de GD, em um momento a sós, dentro de casa? Quem aqui já pensou profundamente o significado desse versículo aqui? Essa passagem, se a gente for ver o verso anterior, o 33, que diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Essa cena aqui, pense comigo o seguinte cenário, o cenário da crucificação. Nesse momento, a gente tem Jesus aqui na cruz, esperando o momento para de fato ser morto, onde ele de fato morreria. Só que eu não quero que você se apegue somente a essa cena. Vamos voltar um pouquinho antes e a gente entender a dor e o sofrimento de Jesus na cruz. O sofrimento de Jesus, ele não começa, de fato, nesse momento onde ele está lá com seus braços pregados, onde ele está lá com o seu corpo um pouco caído, totalmente, na verdade, onde ele está ali dilacerado. Mas o sofrimento de Jesus, ele começa anteriormente, antes dele ter que carregar a cruz, mas no momento, principalmente, onde ele foi totalmente açoitado ali. Onde os soldados romanos, eles pegaram aquelas cordas de couro e com pedaços na ponta ali de ossos, com pedaços ali de lâminas, essas cordas eram batidas em Jesus. Pense nessa seguinte cena, os soldados romanos açoitando Jesus, batendo nele, e Jesus começa a ter sua pele totalmente ferida. Jesus começa a ficar com marcas profundas, começa a ficar com sangue exposto. Pedro, isso é muito forte. Sim, isso é muito forte. Isso precisa mexer com o nosso coração. Muitas vezes a gente pensa na morte de Cristo, a gente pensa na crucificação, em todo esse processo, só que a gente não reflete nos detalhes como isso aconteceu. E esse é o nosso desafio aqui nessa manhã também. E a gente refletir que não foi um sofrimento em vão, não foi algo do acaso, mas Jesus sofreu. Jesus sofreu completamente. Depois que ele estava sangrando já, com seu corpo completamente ferido, machucado, dilacerado, Jesus é obrigado a carregar a própria cruz. E Simão Cirineu o ajuda naquele momento, porque ele não estava tendo forças, ele estava ali completamente dilacerado. Jesus, ele é crucificado, pregos são colocados sobre o corpo de Jesus, ele é martelado pelos soldados, e ele passa pela angústia mais profunda e mais profunda. Só que olha que interessante, meus irmãos. A angústia mais profunda de Jesus ali não foi a angústia física. A angústia mais profunda de Jesus
foi a dor do abandono e em, de fato, reconhecer ali naquele momento, reconhecer profundamente que aquele povo estava completamente perdido. Jesus, ele experimentou ali na cruz a ira de Deus pelos nossos pecados, pelos pecados de toda aquela multidão, de todos aqueles soldados, de todos aqueles líderes que estavam julgando de qualquer forma, sem provas. Jesus, ele experimenta a mais dor e a mais amarga e profunda dor que toda a humanidade jamais poderia experimentar, que eu e você jamais poderíamos provar. Jesus ali na cruz, ele sofre, ele compadece. Só que Jesus, ele sabia que ele estava cumprindo a vontade do Pai. E ele tinha tudo naquele momento ali para pedir a Deus: Deus meu, Pai, meu Senhor, derrame a tua justiça sobre esse povo. Derrame a tua justiça sobre esses soldados, sobre esses líderes. Mas o que Jesus faz? Ele não clama por justiça. Jesus, ele clama por perdão. Jesus, ele não clama por justiça naquele momento. Ele clama por perdão. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deus meu, Pai, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o início do verdadeiro perdão da cruz. Cristo ali naquele momento é esse exemplo, é o significado mais pleno do perdão. E nesse momento, nessa manhã, a gente precisa compreender mais sobre isso, em enxergarmos o verdadeiro perdão da cruz. Eu vou falar uma frase aqui, eu quero te desafiar a repetir comigo. Eu preciso enxergar o verdadeiro perdão da cruz. Diga: eu preciso enxergar o verdadeiro perdão da cruz. E por que nós precisamos e devemos enxergar o verdadeiro perdão da cruz? Porque, em primeiro lugar, esse verdadeiro perdão da cruz nasce totalmente da graça de Deus. Totalmente da graça de Deus. Ele diz: contudo, Jesus, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão, meus irmãos, é um desafio para nós, muito grande, profundo no nosso coração e na nossa vida e no nosso caminhar. Pensa em relacionamentos, em situações onde você já teve que perdoar, você já teve que se colocar nessa posição. Só que, em primeiro lugar, aqui com esse verso, a gente pode entender que o perdão, ele nasce na graça de Deus. O perdão, ele é divino porque ele nasce na graça de Deus. Ele não nasce em nenhuma outra circunstância. O perdão não brota de mim, o perdão não vem de você, o perdão não vem de autoridade, o perdão não vem de um bebê, o perdão não está limitado às circunstâncias, mas o perdão, ele é a graça de Deus, ele está na graça de Deus. E isso vai ressignificar toda a nossa cosmovisão, toda a nossa visão de mundo, os nossos relacionamentos. Tudo aquilo que a gente coloca a nossa força, todas as nossas preocupações, o nosso caráter. O perdão, ele precisa e ele vai nascer nessa graça. Isaías 53:12 diz: levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus aqui, ele não espera que os soldados, eles tivessem naquele momento ali uma atitude de perdão, uma atitude de arrependimento, onde eles de fato reconhecessem que eles estavam errando, que eles estavam falhando, porque em momento algum eles tiveram essa visão. É como se você estivesse diante de uma situação onde você foi aquela pessoa injustiçada, você não é o culpado, o pivô da história, só que você sofreu uma injustiça, mas aquela pessoa que errou com você, ela não reconhece que errou. Ela não se arrepende, e você fica: meu Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou agir diante dessa situação? Você começa a ficar perplexo, só que Jesus aqui nos mostra que antes de qualquer coisa, antes de qualquer sentimento, antes de qualquer motivo e lance de arrependimento, Ele entrega em primeiro lugar o arrependimento da cruz. Ele fala: Pai, perdoa-lhes. Apesar de toda a incredulidade, apesar do coração fechado,
apesar de toda a maldade, apesar de eu estar sofrendo sim uma injustiça aqui, eu sei que eu estou cumprindo o teu propósito. Eu sei que eu estou cumprindo aqui o Evangelho. Eu estou cumprindo, ó Pai, a sua vontade. Eu quero fazer essa vontade. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, seja feita o quê? A tua vontade. Jesus, ele sabia que naquele momento, apesar de todo coração duro, apesar de toda incredulidade, ele estava cumprindo e ele precisava ter, em primeiro lugar, essa atitude de pedir perdão por essas pessoas, por esse povo, por esses soldados. Lá em Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Não foi depois que a gente se arrependeu, que a gente passou pelo processo da mudança, o processo da restauração, que Cristo morre por nós. Que Deus nos dá a nova vida, que o Senhor entrega sobre nós o perdão, mas não. Ele faz isso porque, baseado no seu amor, sendo nós ainda pecadores. Ah, mas ele não merece o meu perdão, porque ele não tem demonstrado fruto de arrependimento. Minha esposa não merece ser perdoada. O meu marido não merece perdão. Ah, meu filho pisou na bola, eu avisei 10 vezes já. E ele não muda de atitude. No meu trabalho, isso aí é descrente, não merece ser perdoado, não. O nosso senso de merecimento, muitas vezes, impede com que a gente enxergue o verdadeiro perdão da cruz. Porque a gente imputa tudo sobre nós, é o nosso ego, é a nossa vontade, é o nosso desejo, é a nossa visão, é aquilo que a gente acha que deve ser, e a gente muitas vezes coloca isso acima da palavra de Deus. Não merece perdão porque eu fui injustiçado, não merece perdão porque me afrontou, não merece perdão porque me colocou ali, de forma mais humilhada possível, às vezes até de frente para pessoas, me expôs. Não, eu não vou perdoar. Não merece perdão. Deve ser, sim, totalmente justiçado. Ele deve ser confrontado. Ele tem que passar por humilhação. Ele não merece ser perdoado. Não é assim? Nosso coração, humano, depravado, carnal, totalmente voltado para nós mesmos, onde a gente não consegue perceber que o outro, assim como nós, é um pecador. E nós somos também como ele. E nós precisamos ter humildade. Nasce na graça. O perdão divino nasce na graça de Deus. Deus nos perdoou sem que nós fizéssemos nada para isso acontecer. Ele nos perdoou independente de todas as coisas. Eu acredito que eu preciso enxergar o verdadeiro perdão e viver isso, porque o perdão nasce na graça de Deus. E o perdão, ele revela ali a total indiferença dos seres humanos. No próprio verso 24, ele continua: então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Meus irmãos, esses soldados aqui no momento, que estavam ali humilhando Jesus, estavam submetendo Jesus a essa cena catastrófica. Esses soldados, eles não tinham noção de quem era aquele homem que estava pregado na cruz. Talvez era um costume, era uma prática, recolher as vestes de pessoas que eram crucificadas no momento ali, no contexto do Império Romano. Só que esses soldados, em momento algum, eles tinham conhecimento de que aquele ali era o Filho de Deus, era o Salvador do mundo, era o Filho unigênito do Pai que tinha sido entregue e estava ali sendo dilacerado para perdoar os pecados da humanidade, de todo o seu povo. E aqueles soldados ali, eles agem com total indiferença. Eles agem com total descaso. Total descaso, total indiferença. Eles pregam os martelos, pregam os pregos através dos martelos. Tratam Jesus ali de forma fria. Ele é açoitado, ele é humilhado, ele é julgado. E aquele povo não reconhece, do início e até o fim daquela cena, que eles estavam condenando, eles estavam julgando o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mesmo através dessa graça, esse povo teve seus olhos completamente cegos. Eles não conseguiram perceber. Não conseguiram perceber. Muitas vezes na nossa vida prática,
esses martelos, esses pregos, pense comigo agora, são pregados por nós mesmos na cruz de Jesus. Por nós mesmos, através da nossa indiferença, através da nossa indisposição, através do nosso caráter não alinhado com a vontade de Deus, através do nosso desejo, a fome e a sede em permanecer no pecado, em permanecer no erro. E a gente não consegue enxergar, Senhor, eu preciso de mudança. Senhor, opere um milagre em mim. Senhor, transforme a minha vida, transforme meu caráter. E a gente vive, 1, 2, 10, 30, às vezes uma vida inteira, sem reconhecer que verdadeiramente somos pecadores e miseráveis, e sem reconhecer a grandeza dele, que nós precisamos desse perdão. Eu e você precisamos tratar essa indiferença no nosso coração. A indiferença diante da presença de Deus. Em continuar vivendo esse estilo de vida, muitas vezes sem propósito, muitas vezes sem saber o que fazer, para onde ir. E a gente vai alimentando isso. E a gente deixa de enxergar a beleza de Cristo nas nossas vidas. A gente deixa de enxergar a beleza de Cristo dentro da igreja, dentro da Betel, sendo desafiados a atuarmos de forma mais eficaz no reino, seja financeiramente, seja através do discipulado, seja através da liderança, seja através de um coração disposto a viver para a glória de Deus. Que essa indiferença, a partir dessa manhã, comece a ser quebrada dentro de nós, a diferença entre os nossos relacionamentos, entre ao sair e entrar na igreja, dentro de casa. Onde você está e para onde você vai, que você trate essa indiferença no seu coração, principalmente em direção à cruz de Cristo. Fale, Senhor, trate isso em mim. Eu preciso enxergar a sua beleza, eu preciso enxergar o seu sacrifício. Eu não quero agir como esses soldados, como esses homens, como esses cidadãos, como esses líderes que trataram Jesus ali de forma completamente banal, obscurecidos, como diz Efésios capítulo 4, verso 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração. Não demonstram remorso, cegos espiritualmente, totalmente cegos, perdidos e sem direção. Sem direção. Mas apesar, meus irmãos, de toda essa indiferença nossa, de todo esse erro, de todo esse coração depravado, o perdão de Deus, ele é maravilhoso e ele é divino, porque ele nos entrega a salvação. Você acredita nisso nessa manhã? Que o perdão de Deus, ele nos entrega a salvação genuína, profunda e que transforma o nosso caráter e as nossas vidas completamente. Jesus aqui, ele não está numa posição de algo mal planejado. Eu acho que eu vou para a cruz, eu acho que eu vou caminhar, eu acho que eu vou ser açoitado, eu acho que eu vou ser martirizado, eu acho que eu vou ficar lá horas e horas ali, naquela cruz, sangrando com o meu corpo totalmente ali dilacerado. Você acha que Jesus fez isso à toa? A obra da cruz não é uma coincidência, não é algo do acaso, não é algo que Deus simplesmente bolou ali o plano na hora, planejou para que acontecesse, em questões de meses, em questões de horas. Não. Não. A obra da cruz, desde o início, era e foi plano de Deus. Desde o início foi plano de Deus. Não foi obra do acaso. Jesus ali, ele não estava como se fosse num playground. Ele não estava ali brincando, ele não estava se divertindo. Que legal, estou aqui, passando horas e horas, depois de ter carregado essa cruz, de ter necessitado de ajuda. Estou aqui nessa posição de humilhação, nesse estado de dor, nesse estado de sofrimento. Jesus, ele não estava ali por qualquer motivo. Ele estava ali porque ele entendia que aquilo ali era plano divino desde o início de tudo. Onde Deus já tinha decretado que ele enviaria um filho para perdoar cada um de nós dos nossos próprios pecados, nos tirar da lama, nos tirar do inferno, tirar a maldição e a condenação que estava sobre nós desde o início, quando pecamos, quando caímos e erramos.
Ele falou, não, eu vou enviar o meu filho para perdoar esse povo. Porque eles, a partir de hoje, eles têm a vida eterna ao meu lado. A vida eterna ao meu lado. O perdão, ele é divino, porque ele nos entrega a salvação, é obra da cruz, é a libertação. Meus irmãos, a partir daquele momento ali, a oferta do perdão, ela foi totalmente aberta. Ela foi totalmente aberta ao povo de Deus. Se a gente for pegar passagens bíblicas, inclusive lá em Lucas, no próprio capítulo 23, no verso 47, onde o centurião romano, depois ele reconhece quem era de fato o Filho de Deus, quem era de fato aquele Jesus que estava sendo cravado ali naquela cruz, ele reconhece, e a Bíblia diz, o verso diz, vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. Verdadeiramente esse homem era justo. Eu reconheço que esse homem não era qualquer um, que não era só um cara que estava sendo julgado, não era só um homem que estava sendo açoitado, que estava sofrendo aquela morte de cruz, mas ele era justo porque ele era o Filho de Deus. A partir daquele momento ali que Jesus fala, Pai, perdoa Deus, o povo dos seus pecados, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes Deus, porque eles não sabem o que fazem. A partir daquele momento ali, esse elo é totalmente estendido. O perdão, ele é aberto. A porta do perdão estava completamente aberta ao povo de Deus, a cada um de nós. O centurião romano reconhece isso. Esse, de fato, era um homem justo. Esse, de fato, era o Filho de Deus. Não era qualquer um. Não era qualquer homem. Nós não vivemos, nós não lutamos, nós não servimos a qualquer Deus. Nós não servimos qualquer pessoa. Se você acha que você vem para a igreja, que você está num GD, que você vive um evangelho banal, que você vive um evangelho talvez de um Deus que está totalmente à parte da criação, que está totalmente distante de você, que não tem influência sobre a sua vida, e Ele não quer usar a sua vida, você está completamente enganado. Porque o evangelho é transformação. Deus entrega a nós seu Filho Jesus para nos perdoar, para nos salvar através de sua morte de cruz. A salvação, ela não é momentânea, ela não é passageira, ela é eterna. A salvação, meus irmãos, ela é eterna. Eternamente viveremos ao lado do nosso Senhor Jesus. Isso precisa e deve mexer com o nosso coração. Fala, Senhor, eu não vivo uma vida entregue a mim mesmo, porque eu enxergo hoje, eu reconheço a sua graça em me salvar. Eu reconheço, ó Pai, o quão distante de Ti eu estava, o quão indiferente eu fui, o quão indiferente talvez eu seja diariamente, nutrindo práticas, comportamentos, ações da minha vida que me levam para longe do Senhor, mas eu entendo que o Senhor morreu por mim na cruz. Eu entendo que o Senhor me perdoou, eu entendo que o Senhor me purificou e que a partir desse momento a porta do perdão estava totalmente aberta e não mais fechada. Eu e você hoje, nós podemos viver ao lado de Cristo quando Ele vem sobre nós, transforma o nosso caráter e nos desafia a viver o verdadeiro perdão. O perdão, ele é divino, porque ele nos entrega a salvação. A salvação, a transformação completa e verdadeira. Pedro, depois em Pentecostes, em Atos 2, ele vai pregando ao povo que havia participado da crucificação. Muitos começaram a se arrepender ali naquele contexto, naquele momento, e foram salvos. Aconteceu com o centurião romano, aconteceu com Pedro pregando em Atos, aconteceu em vários outros momentos na história bíblica, como a gente pode ver, onde as pessoas começaram a se converter, a serem transformadas pelo Evangelho. E elas só conseguem fazer isso porque Jesus já abriu essa porta, através da sua cruz salvadora, através da sua cruz totalmente maravilhosa, e que nada se compara a isso. Nada se compara a isso, nada, meu irmão, nada se compara a isso. Esse verdadeiro perdão, ele está disposto àqueles que se arrependem. Aqueles que se arrependem. Mas diferente de mim e de você, Deus, em primeiro lugar, Ele faz. Através da sua graça. Ele não precisa de nenhuma circunstância, Ele não precisa de nenhum momento, Ele não precisa de nada, nenhum fator. Ele é.
Ele faz, Ele cumpre, Ele opera. Isso tem que encher o seu coração nessa manhã, te fazer refletir durante a semana. Fale, Deus, eu não perdoo por nenhum motivo. E eu sei que o perdão, ele é completamente desafiador. A gente não pode ser hipócrita e falar que perdoar é fácil. Perdoar é uma tarefa extremamente desafiadora. Completamente desafiadora. Seja o perdão no lar, seja o perdão em amizade, seja o perdão dentro da igreja, seja o perdão em relacionamentos, perdão de filhos e pais, pais e filhos, irmãos entre irmãos. É muito desafiador. A necessidade do perdão não vai anular o peso daquilo que aconteceu. Não vai descartar isso. Aconteceu o erro, e está ali. Se faz presente. A gente vai pensar, a gente vai ser confrontado, a gente vai ser desafiado. Agora, não para por aí. Na vida do crente, o perdão não para nesse estágio. Na vida do cristão, aquele que entende o Evangelho, daquele que foi lavado, regenerado e transformado pelo poder, pelo sangue de Cristo, o perdão não para por aí. Em a gente se encher disso. Mas é a gente começar a crer e a enxergar, em primeiro lugar, esse perdão divino. Ao longo desse mês aqui, a gente vai falar sobre vários insights do perdão. Como nós devemos e podemos nos portar diante dele, nos relacionamentos, uns com os outros. Mas hoje, precisamos sair daqui cheios disso, cheios dessa palavra, que o perdão divino, porque ele está baseado na graça, porque ele confronta o nosso pecado e porque ele nos entrega a verdadeira, genuína e profunda salvação, que transforma as nossas vidas. Ele nasce na graça, confronta o nosso pecado, a nossa indiferença, e ele nos aponta para a salvação. E essa salvação, ela está em Cristo. Essa salvação não está mais em ninguém, porque Ele é o nosso exemplo máximo de perdão. Ele é esse alvo que nós devemos ter em nossa mente e no nosso coração. E se você, porventura, não tem enxergado esse perdão de Deus nessa manhã, hoje e agora, a partir de agora, é momento para você ver, perceber isso, para você crer, para você enxergar. Deus, o seu perdão é real. O seu perdão é o perdão da cruz. Isso precisa abalar as minhas estruturas. Isso deve mexer com o meu coração. E que isso venha nos desafiar profundamente, meus irmãos, nessa manhã. Que a gente entenda o perdão divino, o verdadeiro perdão divino, que ressignifica todas as coisas, que muda todas as coisas, que muda todas as coisas. Será que você consegue perceber a partir de agora esse perdão de Deus? Esse perdão está entregue a todos nós. É a palavra dele. Esse perdão não é quando eu acho que a pessoa deve ser salva ou não, mas o perdão, ele foi aberto, a porta foi aberta. E você hoje pode responder a esse chamado divino à sua vida. Quando ele vem até nós, ele muda a disposição do nosso coração, ele abala as estruturas, ele mexe com a gente. E não conseguimos falar e rejeitar a esse chamado de Deus. Se o Senhor hoje, se Deus estiver te chamando nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que você entenda e compreenda, talvez seja um chamado a mudar completamente de vida, talvez seja um chamado a você reestruturar a sua visão sobre o perdão, mas que você entenda que esse convite está sendo feito a você. É o verdadeiro perdão da cruz, que ressignifica todas as coisas, porque ele está baseado na graça, ele confronta o nosso pecado e ele nos entrega a genuína salvação. Amém? Feche seus olhos nesse momento.